Diego. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite, glória a Deus. Como nosso pastor bem disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados de acordo com seu propósito. O pessoal já desceu? Posso tirar a máscara? Os músicos já saíram, pastor. Pessoal, agora que todo mundo desceu, com licença, eu vou retirar a máscara. É um prazer estarmos aqui para trazer a palavra de Deus nessa noite. Quero agradecer ao pastor Oswaldo que nos dá essa oportunidade, de fazer essa ministração. Que Deus possa ser glorificado mais uma vez. Quero agradecer aos irmãos que nos ouvem, a Deus que nos dá esse privilégio. E quero convidar os irmãos a mais uma vez fecharem seus olhos e curvarem sua cabeça. Senhor Deus e Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe nesse momento, ministração da Tua Palavra. Pedimos que fale conosco em nome de Jesus. Amém. Como nosso pastor falou, nós não vamos ter a nossa programação tradicional de carnaval, né, que é o nosso retiro espiritual. Todos sabemos o motivo: pandemia, o distanciamento que nós precisamos ter e tudo, mas Deus sabe o que faz. Se esse ano Ele não permitiu ainda, tudo é de acordo com a boa vontade dEle. Então, o Espírito Santo tocou no coração do nosso pastor e no coração da liderança, e nós abraçamos o objetivo de fazer essa programação especial nesses dias, de sábado, domingo, segunda e terça, onde nós iremos abordar um assunto muito importante, um assunto que basicamente é o centro do que é ser um cristão, do que Jesus nos ensinou, é o centro de tudo que a palavra de Deus diz entre Gênesis e Apocalipse. Mas para explicar um pouco sobre isso, eu quero convidar aqui na frente 6 irmãos de máscara. Por favor, venham aqui na frente. Eu quero pedir a ajuda do doutor, que vai me ajudar aqui agora. Eles vão ajudar aqui vão fazer parte da pregação também, pastor, esse pessoal. Quero convidar aqui na frente, pode ficar à vontade, viu, irmãos? Por livre e espontânea pressão aí, ó, Denis, ao senhor. Aí, mais algum, chega aqui na frente mesmo, se posiciona aí. Precisamos, o João já se dispôs aí, estou vendo que o João já está levantando. Aí, João, valeu. Aí, Denis. A Milena está vindo? Denis, aqui, ó. Isso. A Fernanda, a Érica, opa. Silas também vem? Só vem os músicos, ó. Rapaz. Ai. Vocês fazem o seguinte, se afastam um pouquinho um do outro aí e tira a máscara e cada um enche o balão aí rapidinho e amarra. Tá? Longe. Depois bota a máscara, não precisa encher muito não, tá? Só o suficiente para depois ele estar voando aí. É o teste para quem está com Covid. Se encheu, tá bom. Silas, tu enche esse negócio ligeiro, Silas. Aí, agora amarra. Isso. Aí depois você se junta mais um pouquinho aqui. Aqui, ó, o menino que está mais afastado, junta-se um pouquinho mais aqui. Mas bota a máscara, Silas. Isso. É o seguinte, pessoal. Quero que vocês comecem a jogar esse balão para cima agora, viu? Mas se junta mais, João. Se junta aqui, ó. Junta aqui. Isso. Vocês começam a jogar o balão para cima aí. Finge que esse balão é a vida de vocês. Pode jogar. Você não pode deixar o balão cair. É a vida de vocês. Vocês estão aí cuidando da vida de vocês. Só que tem um porém. Quando nós somos igreja, nós não podemos deixar a nossa vida cair. Mas quando somos igreja, não podemos também deixar a vida de outros caírem. E nós devemos entender que é nosso dever cuidar uns dos outros e não deixar que ninguém caia.
Segura os balões aí, não deixa os balões caírem. Oh, meu Deus, tá caindo, tem balão caindo, gente. Aê, valeu, pessoal, vocês podem se sentar. Tirem os balões aí, por favor. Isso aí expressa claramente o que nós vamos falar nessa noite, sobre sabermos cuidar uns dos outros. Essa dinâmica nos mostra como é difícil, muitas vezes, a gente cuidar da nossa vida, só que, quando somos crentes em Jesus Cristo, temos o dever de não cuidar só da nossa, mas também cuidar e amar os nossos irmãos, cuidar e amar o nosso próximo. E é disso que nós iremos falar nesses dias, sobre amarmos uns aos outros. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses 3, do versículo 11 ao versículo 12, essa carta muito especial, onde Paulo escreve à igreja em Tessalônica, com o objetivo de incentivá-los, de animá-los, e principalmente com o propósito de falar assim: ei, eu quero voltar o mais breve possível para visitar vocês. E nesse texto, do versículo 11 ao versículo 12, nos diz o seguinte: ora, o mesmo nosso Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a nossa viagem para vós. Ou seja, que Deus, que Jesus Cristo abençoe a nossa viagem de volta até vocês. E o Senhor aumente e faça crescer, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também a gente faz por vocês. Nesse texto nós vemos que existe um desejo para que o próprio Deus e Pai faça crescer esse amor uns pelos outros. E o interessante é que mesmo Paulo dizendo: ei, eu espero que Deus faça crescer esse amor entre vocês, uns pelos outros, apesar de Paulo desejar isso, ele já tinha um amor. Em 1 Tessalonicenses 4:9, a gente lê que essa mesma igreja, eles já tinham um amor fraternal profundo uns pelos outros. Mas ainda assim, Paulo afirma que é possível que esse amor aumente ainda mais. E o mais interessante é que o amor que deve existir no meio da igreja, que a gente lê aí, ele não deve existir somente entre os crentes. Mas ainda em 1 Tessalonicenses 5,15, o autor continua dizendo que esse amor, ele deva se estender para todos e não para os crentes somente. Já próximo ao fim do ministério de Jesus, ele se reuniu com seus discípulos no cenáculo, para celebrarem juntos a Páscoa judaica. E durante aquelas horas, que são descritas detalhadamente pelo apóstolo João, lá dos capítulos 13 ao 17 do seu evangelho, Jesus ele deu algumas demonstrações práticas de vida comum, de vida como igreja. Ele instruiu, ele fortaleceu, ele advertiu, ele ensinou os seus discípulos. E como a gente já aprendeu aqui na igreja, geralmente a primeira e a última coisa que um professor ensina dentro de sala de aula são as coisas mais importantes. Então, horas antes de ser preso e crucificado, Jesus passou aí muito tempo com seus discípulos, dando os principais ensinamentos a respeito da fé. E entre os seus ensinamentos que ele usou para fortalecer e consolar os seus discípulos, a gente vai encontrar, por exemplo, em João 14, versículo 16, onde Jesus dá a promessa da vinda de outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. Além disso, além de Jesus falar, Deus Pai vai dar o Consolador a vocês, Jesus ainda diz o seguinte, lá em João 13, 34, 35, um novo mandamento eu lhes dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, também vocês devem amar uns aos outros. E todos saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros.
Em João 15,12 ele continua dizendo: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. E também em João 15,17 Jesus reforça: isto eu mando a vocês, isto eu vos mando, isto é um mandamento, que vos ameis uns aos outros. Em João 14,16, Jesus está dizendo o seguinte: Deus Pai vai mandar o Consolador para vocês. E nesses versículos que nós lemos, Jesus agora está dizendo o seguinte: eu estou dando a vocês uns aos outros. Eu estou dando uns aos outros a vocês mesmos. Eu estou instituindo nesse momento a igreja, baseada em quê? No amor uns pelos outros. Enquanto Deus Pai nos dá o Consolador, Jesus nos dá uns aos outros, a sua própria igreja. E qual o motivo que Jesus nos deu esse mandamento? É porque nós precisamos desesperadamente uns dos outros. Como a gente viu aqui agora há pouco, na dinâmica, é muito fácil a gente estar aqui cuidando da nossa vida ali sozinho, só que existem momentos em que a gente vai precisar também ajudar a cuidar da vida de outras pessoas. E quando a gente muitas vezes está cuidando da vida aqui de outros, a nossa está querendo cair. Aí outro irmão vem e ajuda a gente a levantar. Nós precisamos uns dos outros, essa é a realidade. Por isso que eu gosto muito daquela musiquinha das crianças: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo, porque essa é a realidade em que se baseia o amor uns pelos outros. Mesmo que a gente não reconheça, mesmo que a gente seja orgulhoso, mesmo que a gente se ache autossuficiente, mesmo que a gente diga: não preciso de ninguém, nós precisamos uns dos outros. Nós não somos ilhas, nós não vivemos separadamente, nós precisamos uns dos outros. Os discípulos do Senhor reconhecem a necessidade de enfatizar este mandamento. Os discípulos de Jesus, durante toda a Bíblia, eles reconhecem que precisam enfatizar essa necessidade. Esse mandamento, ele é ensinado continuamente pelos apóstolos a toda a igreja, como uma premissa do Evangelho. Além dos textos que nós já lemos aí do Evangelho de João e de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses, nós temos Paulo, que lá em Romanos 12, do verso 9 ao verso 10, diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, detestem o mal, apeguem-se ao que é bom, amem-se cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros. Em Romanos 13, 8, a ninguém fiquem devendo coisa alguma, exceto o amor com que eu os amei, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Em Gálatas 5,14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, e vocês precisam saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago dá uma ênfase muito grande em sua carta, mas lá em Tiago 2,8 diz o seguinte: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazem bem. Pedro, lá em 1 Pedro 1,22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. 1 João 4,8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor encobre multidão de pecados. Sem contar os diversos textos de 1 João, onde ele diz que a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. 1 João 3,11, 1 João 3,23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quem aqui quer estar no amor de Deus, levanta a mão. É isso que João está dizendo aqui. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. E diversos outros textos de 1 João, de 2 João. 2 João, no capítulo 5, ele fala: ó, Senhora, igreja, eu peço a vocês que não como se escrevessem um mandamento novo,
mas o que a gente vem ensinando desde o princípio, que vocês se amem uns aos outros. João deixa bem claro que o mandamento de amar uns aos outros é o que está desde o princípio. Portanto, nós temos a obrigação, como seguidores de Jesus, de amar uns aos outros. E principalmente, amar uns aos outros como Jesus mesmo nos amou. O primeiro ponto dessa noite diz o seguinte, que o verdadeiro significado do mandamento de amar uns aos outros. O verdadeiro significado do mandamento de amar uns aos outros, qual é? Jesus, ele atribuiu um enorme significado a este mandamento. Não é simplesmente você ter um sentimento fofinho e bonitinho por um irmão. Não é simplesmente falar, nossa, o Silas é tão bonitinho, como eu amo o Silas. Não é simplesmente isso. Até porque, né, Silas? Aí... Ele disse que a obediência a este mandamento seria a verdadeira marca do cristão. Amar os irmãos é a verdadeira marca de um crente. É muito comum quando você é novo convertido ou quando você é jovem, quando a sua cabeça está naquele turbilhão de sentimentos, de emoções, de problemas da vida, você se pergunta, será que eu sou crente de verdade? Será que eu sou salvo de verdade? Será que Jesus ouve as minhas orações de verdade? Mas será? Você tem dúvida? A certeza se você é um cristão de verdade, a certeza se você ama Deus de verdade, é a marca, a sua marca, se você é um crente de verdade, para saber se Deus lhe ouve, para saber se você é salvo, para saber tudo isso, a verdadeira marca que tem que estar no seu coração é amar uns aos outros. Quando esta marca está estampada em nós, todo o mundo ao nosso redor nos reconhece como verdadeiros discípulos de Jesus. O amor ao próximo é a verdadeira referência do cristão. Em João 13, 34 e 35, como nós já falamos, mas no versículo 35 diz, nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Nisto todos, absolutamente todo mundo saberá que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amar uns aos outros é o verdadeiro testemunho do cristão. É muito bonito um crente que se dedica em oração, um crente que se dedica na leitura da palavra. Isso é um testemunho muito grande para quem é um descrente. Mas o maior testemunho que nós podemos dar é amar uns aos outros. Não adianta a pessoa ter vida de oração, não adianta a pessoa ter vida de meditação, mas não amar ao próximo. Até porque quem ora e medita de verdade ama o próximo, independente de qualquer coisa. A vida de oração e a vida de meditação te leva automaticamente a uma vida de amar uns aos outros. Se você não tem amado de verdade uns aos outros, saiba que você está falhando na sua vida de oração e na sua vida de meditação verdadeira. Tá? É sem falsidade. Como o apóstolo escreveu, vocês devem se amar sem falsidade. O apóstolo João, ele também colocou uma grande ênfase nesse significado, no significado deste mandamento ao dizer, se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem você vê, não pode amar a Deus a quem não se vê. 1 João 4:20. O amor a Deus só é real quando existe amor ao próximo. É impossível a pessoa dizer que ama a Deus de verdade, que eu amo Deus, eu amo Jesus, mas não ama o próximo. É mentira. É sem vergonhice. É cara de pau. O crente diz que ama a Deus, que teme a Deus, mas quando o irmão do lado comete um erro, comete um pecado, é o primeiro a pegar uma pedra e tacar na cabeça. O crente diz que ama a Deus, que ama o irmão, mas quando vê o irmão cometendo qualquer errozinho, otário, vai pro inferno, besta. Tu sabe que tu está indo pro inferno junto com ele, né? Porque vai na frente ainda, por estar acusando, né, pastor? Quem acusa é o cão. O diabo está no inferno e tu está fazendo o papel dele aqui em cima. Aí o cara diz que ama Deus, que ama Jesus e tal, mas quando o irmão precisa de uma ajuda, precisa de uma palavra, precisa de uma força, precisa de um incentivo, cruza os braços e vira as costas. Aí a pessoa diz que ama Deus, se dedica no ministério do louvor, se dedica na limpeza da igreja, está aqui todo o culto e tal, e tal, e tal. Mas quando o irmão comete um erro, é o primeiro... Não, pastor, tem perdão, não, você vai para o inferno.
É o primeiro a fazer fofoca da vida do irmão. É o primeiro que se afasta do irmão. Esse é pecador, quero estar longe. Eu perto de pecador. Aí, Silas, já pensou? Já pensou? Isso é mentiroso. Então, o amor a Deus só é real quando existe amor ao próximo. Segundo ponto, a base do verdadeiro amor. Definir o amor, como ensinado pelo nosso Senhor Jesus, ele é bem complicado. É quase que impossível. O próprio Novo Testamento, ele não nos fornece nenhuma definição do tipo, isto é amor. Exceto uma vez. Mas o amor, como ele é ensinado por Jesus, é uma questão de decisão. Por esse motivo, é mais fácil descrever o amor do que definir. O amor na Bíblia, no Novo Testamento, ele não é definido como um sentimento bom e feliz por alguém. O amor, ele não é definido como você gostar muito de estar com alguém, você está apaixonado, enamorado por alguém. Não, isso não é amor. Amor não é simplesmente você, eu gosto de estar perto do Denis, o Denis é um cara legal, é um irmão bacana, eu gosto de conversar com ele, eu amo o Denis. Não é simplesmente isso. Em 1 Coríntios 13, por exemplo, nós vemos que não há ali uma definição de amor, mas nós vemos o próprio apóstolo Paulo descrevendo ações de amor. O amor, ele é uma decisão que ele acarreta em uma ação. Mas para ajudar a gente a entender melhor o que está sendo implicado nessa palavra amor, o Novo Testamento nos diz o seguinte, lá em 1 João 4, do 8 ao 10. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pelo texto que a gente lê aqui, nós vemos que o amor, ele é uma decisão que o próprio Deus teve. Ele é uma decisão do próprio Deus, mas é uma decisão não simplesmente empírica, ali que não acontece nada, simplesmente amor e está lá parado. Mas o amor é algo prático, é uma ação prática. Não é à toa que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é algo prático. Por isso que em 1 João 3,18 nos diz o seguinte, que o amor não é só falar, mas agir. Filhinhos, não amem só de palavras, não amem só de boca e de palavra, mas em ação e em verdade. O amor, ele é demonstrado por ações verdadeiras, como a gente falou de 1 Coríntios 13. O amor não é ciumento, não é egoísta, ele não trata mal. São ações de amor. Conforme nós falamos, é mais fácil a gente descrever o amor do que a gente definir. E nesse texto de 1 João 4, a gente vê o amor sendo descrito por ações. Primeiro ele diz que Deus é amor, ou seja, o amor é parte da essência daquilo que Deus é. Se Deus ele é amor, o amor está em sua essência, ele vai demonstrar o amor de alguma maneira. E depois João nos diz que o amor se manifestou em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ou seja, o amor gerou uma ação, uma atitude. Não é simplesmente Deus amou e ficou lá sentado numa boa vendo o mundo se acabar. Não, Deus ele amou e tomou uma atitude. E que o amor ele consiste em, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então o amor é ação, o amor ele é atitude. Terceiro ponto. E quais são as implicações dessa descrição do amor que Deus nutre por nós?
O que implica esse amor que a gente leu agora há pouco, que Deus nutriu por nós e assim Ele enviou o seu Filho? Primeiro, o amor de Deus manifesta uma atitude de grande afeição por nós, que o levou a enviar o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus por nós fez com que Deus tivesse uma atitude. O amor de Deus por nós fez com que surgisse no coração de Deus uma grande afeição, um grande carinho, um grande desejo por nós. E esse carinho, essa afeição, esse desejo fez com que Deus enviasse o seu Filho como propiciação por nossos pecados. Através do seu amor, Deus derramou sobre as nossas vidas perdão e graça. O amor de Deus, ele também manifesta a decisão de nos tratar com benevolência, de forma imerecida. Deus nos amou, olhou com carinho para nós e enviou o seu Filho, como forma de demonstrar o seu amor, a sua bondade. Terceiro, o amor de Deus manifesta a decisão de procurar fazer o melhor para nos beneficiar. Deus fez o melhor que Ele poderia fazer. Deus deu o melhor que Ele poderia dar. Deus deu o seu próprio Filho como demonstração pelo seu amor por nós, para morrer na cruz e perdoar os nossos pecados. Um grande benefício que a gente não merecia e que a gente não merece. Deus, ele enviou o seu único Filho para que nós pudéssemos viver por meio dele. O amor de Deus, ele é demonstrado através de Cristo, que nos salva. Amar, meus irmãos, para a gente concluir, é dar a vida como Cristo fez. E aí, você que tem a marca do verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, como a gente falou, você ama os seus irmãos? Se você ama, prove. Prove que os ama se envolvendo mais com eles. Se você ama o seu irmão, prove demonstrando por ações e não simplesmente de palavras. Se você ama a Deus, prove amando o seu próximo, mas amando com atitudes, não simplesmente de palavras. É impossível amar a Deus se você não ama o seu irmão. 1 João 4:20 diz que é impossível. Se você diz que ama a Deus, mas você não vê, como é que você vai amar o seu irmão? Não dá para você dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê. É impossível. Amar uns aos outros não é algo opcional, é o mandamento que Jesus deu para a gente. Aqueles que acreditam em Jesus como Senhor e Salvador têm a obrigação de amar os irmãos. Bata no seu peito e fala assim, ó, eu tenho o dever de amar o próximo. Pode fazer. Bate no peito e fala, eu tenho o dever de amar o próximo. Eu tenho o dever de amar uns aos outros. Não amar é desobedecer a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, fala assim, meu irmão, eu te amo e eu vou demonstrar isso. Não é só de boca não, falar é fácil demais, difícil é agir. Quem não ama está claramente em pecado voluntário. Tá? E tem graves consequências. Amar uns aos outros também não é algo automático. O amor não surge, estou amando o meu irmão. Não. Amar aos outros, além de não ser opcional, ser um mandamento, também não é algo automático. É algo que depende da gente estimular. Deve ser estimulado e praticado. Esse mandamento ele é tão importante, deve ser estimulado, que eu acho que é a terceira ou a quarta vez, né, pastor, que nós tratamos desse assunto aqui na nossa igreja, em menos de 3 anos. Nós dedicamos todo um período para falarmos desse assunto, que nós precisamos estimular o amor uns pelos outros, e é isso que nós estamos fazendo nesses próximos dias. Nós estaremos estimulando o verdadeiro mandamento que Jesus nos deixou, que é amar uns aos outros.
fica bem claro que nós precisamos e muito da ajuda do Senhor se nós queremos obedecer esse mandamento. Amar ao próximo não é opcional, não é automático e também não é algo fácil. Nós devemos obedecer, nós devemos estimular e nós devemos pedir a ajuda de Deus para que isso aconteça. É difícil, gente. É difícil amar o irmão que está do teu lado, esse irmão que chega atrasado no culto. É difícil amar aquele irmão fofoqueiro. É difícil amar aquele irmão que fala mal de tu. É difícil amar aquele irmão que quer bater boca por tudo. É difícil amar aquele irmão que quer ter razão em tudo. É difícil? É. Só que te amar também não é fácil, não. É difícil amar o outro, mas te amar é muito mais difícil. Então a gente precisa pedir a ajuda de Deus. E nós precisamos entender que amar é de forma gratuita, dando a nossa vida gratuitamente uns pelos outros. Para encerrar, eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias, aí em 1 João 3,16, que é um versículo que eu gosto muito, eu gosto demais desse versículo. Nisto nós conhecemos o que é o amor. Você quer conhecer o que é o amor? Você quer saber o que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nisto nós conhecemos o que é o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e que nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3,16. E que Deus possa derramar do seu Espírito Santo de forma profunda sobre cada um de nós, e nos ajudar a obedecer este grande mandamento. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para conseguir cumprir esse mandamento, e nós devemos orar sempre por isso. Por isso eu quero convidar os irmãos a fecharem seus olhos, curvarem sua cabeça para nós orarmos, para encerrarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, Jesus, estarmos aqui reunidos em Teu nome santo. Pai, essa noite que estamos abrindo, ó Pai, esse tema, Deus, aqui na igreja, de amar uns aos outros, de amarmos uns aos outros, que é um mandamento, é uma ordem que nós amemos uns aos outros, Pai. Nós pedimos, Deus, que através da Tua palavra e através da ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, o Senhor venha nos encher de Ti, Pai, nos encher de verdadeiro amor uns pelos outros, e que esse amor possa ser demonstrado na prática, não simplesmente, ó Pai, de palavra e de boca, mas em ação e em verdade. Que nós possamos entender, Deus, que nisto é que consiste o amor, em que Deus, através de Cristo Jesus, deu a sua vida por nós, e que nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Isso não é simplesmente, ó Pai, uma opção, é um mandamento. Isso deve ser estimulado em nossa vida, Pai. Isso deve ser colocado em constante prática, isso deve ser pedido que o Senhor nos ajude, Pai. Por isso, Deus, que em momentos anteriores em nossa igreja, nós estudamos 50 maneiras de amarmos uns aos outros e de estimularmos esse amor uns pelos outros, através do perdão, através da oração, através de uma palavra consoladora, através de um abraço, Pai, através de uma palavra de paz, Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, a gente possa ser menos orgulhoso, menos acusador, menos hipócrita, menos ignorante, Pai, e mais amoroso uns pelos outros, Deus. A gente pede em nome de Jesus que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo e nos encha de Ti, ó Pai, nos encha de amor uns pelos outros, porque essa é a verdadeira marca de um cristão, Deus. A verdadeira marca de um cristão não é falar em línguas, não é pular, não é rodar, muito menos ajudar o pobre, muito menos expulsar demônios, Pai. A verdadeira marca de um cristão é amar uns aos outros. E que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha nos levar, nos estimular, nos incentivar e nos ensinar verdadeiramente como amarmos uns aos outros. Como Cristo fez por nós, dando a sua vida em nosso resgate, nós possamos aprender a dar a vida uns pelos outros. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Ministério de Louvor.
Amém, igreja? Vamos ficar de pé para encerrar esse culto com muita alegria. Avivamento total. Vamos cantar? Quando houver maior perseverança na doutrina que Jesus deixou, quando houver sincera comunhão entre nós, houver maior amor. Além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada e o mundo inteiro, eu sei, vai reagir. Ó, desperta, Senhor, essa igreja que compra te bate com teu puro e santo amor. Realiza a igreja a começar em mim. Conta pra você. Começar em mim. Começar em mim. Começar em mim, começar em mim. Quando houver maior desprendimento e em nós houver mais compaixão, e no momento que preciso for repartir os nossos bens com nosso irmão, quando houver imensa alegria, aleluia, de servir a Deus de todo o coração, a nossa igreja terá sido avivada, será exemplo para essa grande geração. Ó, desperta, Senhor, essa igreja que compra te bate com teu puro e santo amor. Realiza a obra a começar em mim. 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 Que Deus abençoe você, tenham todos uma boa noite e até amanhã.